Salam aleikum, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal Racionalismo, Monoteísmo Racionalista, a verdadeira religião de Deus. Hoje nós vamos fazer um estudo bem polêmico, Sempre fazemos estudos aqui bem polêmicos, mas tudo baseado nas escrituras, nas tradições, no Tanakh, na Torá, sobre determinados temas, E vamos ver aqui um assunto, sobre Satã. Satã não é o inimigo? A função chocante do acusador na Bíblia. Então vamos ver aqui um estudo profundo, Talvez seja feito 2 vídeos, que é um estudo bem grande, mas vamos destrinchar essa história, Essa questão do diabo, desse inferno, o diabo que a religião cristã sempre propagou e fez medo durante séculos para as pessoas, Mas vamos ver aqui num contexto bem mais profundo, escriturístico, teológico, escriturístico e baseado na verdade, quanto a este tema. Quando se fala de Satanás, a imagem que geralmente surge é a de um ser rebelde, maligno, rival de Deus, senhor do inferno, inimigo das almas, muitas vezes com chifres tridentes e um reino de fogo. Essa figura, tomada icônica pela teologia cristã e por séculos de tradição popular, nunca existiu nas escrituras verdadeiras hebraicas. O Satã da Torá não é um ser autônomo, nem um rebelde espiritual. Ele não é um deus do mal, nem um anjo caído. Ele é, na verdade, um mensageiro, um instrumento do Criador. Ele atua com permissão divina, sob missão divina, para testar, acusar ou provocar o ser humano ao crescimento moral. Sua função é incômoda, mas necessária. Ele é adversário no tribunal espiritual, não inimigo do Criador, desfazendo o mito do Lucifer caído. A ideia de que Satanás era um anjo de luz chamado Lucifer, que caiu por orgulho e se tornou o rei do inferno, é completamente estranha às escrituras hebraicas, à Torá. Esse mito se originou de uma leitura equivocada de Isaías 14, combinada com a influência do dualismo persa, zoroatrismo e interpretações alegóricas cristãs. Na verdade, o termo Lucifer nem aparece no hebraico. É uma tradução latina da palavra Helel, que, em seu contexto, não fala de um anjo, mas de um rei humano, o rei da Babilônia, cuja arrogância o levou à queda. A verdadeira religião de Deus nunca reconheceu a existência de um Deus do mal, rival do Criador. O Criador é único, soberano e absoluto. O mal, na verdadeira religião de Deus, é parte do teste da liberdade humana e não um império espiritual independente. Satã no Tanakh, um agente divino. No Tanakh, Satã aparece como uma figura funcional, como em Jó 1 e 2. Satã comparece diante do Criador com a permissão dele, para testar a integridade de Jó. Ele não age por conta própria, mas pede autorização, apresenta argumentos e cumpre ordens. Zacarias 3, 1 e 2. Satã está diante do sumo sacerdote Josué para acusá-lo, mas o Criador o repreende, mostrando que a misericórdia pode prevalecer sobre a acusação. Em um desses textos, o Satã é apresentado como rebelde, caído ou maligno por essência.
Ele é uma parte do sistema de justiça espiritual. Ele representa a dificuldade, a crítica, o obstáculo que existe para que o bem se manifeste com a verdade. Para onde vamos neste estudo? Nos próximos trechos vamos explorar o que o termo Satã realmente significa em hebraico bíblico e na literatura escriturística. A diferença entre Yetzer Hará, inclinação para o mal, e o Satã como acusador. A função de Satã nos mundos superiores, segundo a mística judaica, Kabbalah. Como a figura do diabo cristão se desenvolveu e por que o judaísmo rejeita categoricamente esta noção. Forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Eu, o Criador, faço todas essas coisas. Isaías 45, 7. O mal existe, mas não tem trono próprio. Ele não é rival, é ferramenta. Não tem poder autônomo na expressão da justiça que educa. Satã no Tanakh, o acusador autorizado. A primeira chave para compreender Satã à luz das Escrituras Sagradas está no significado literário do termo hebraico Satã. Ele não é um nome próprio, mas uma função. Satã significa adversário, acusador, oponente. Não um inimigo cósmico do Criador, mas uma figura judicial, parte da corte celeste, que apresenta acusações contra os seres humanos. Satã em Jó, o acusador na corte celestial. E veio também a Satã entre eles, e o Criador disse ao Satã: de onde vens? Jó 1, 6 ao 12. Este é o trecho mais desenvolvido sobre a função de Satã. Ele comparece junto aos Benei Elohim, anjos ou mensageiros celestiais, para prestar conta diante do Criador. Ele não é rebelde, ele serve ao Criador. Seu papel testa a integridade de Jó e verifica sua fé, se sua fé é ingênua. Note, ele não age por conta própria, só se move com permissão e expressão do Criador. Versículo 12. Ele apresenta argumentos, não comandos. Ele é controlado em seus limites. Tudo que ele tem está em teu poder, mas não estendes a mão contra ele. Rashi comenta esse trecho, observa que o Satã é como um fiscal espiritual, aponta falhas próprias, provações, mas não pode punir nem destruir sem ordem do Criador. Satã em Zacarias 3, acusação repreendida. E mostrou-me Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Criador, e o Satã estava à sua direita para acusá-lo. E o Criador disse ao Satã que o Criador te repreenda, Satã. Zacarias 3, de 1 a 2. Aqui vemos uma visão profética do julgamento celestial. Josué, o sumo sacerdote, representa Israel, e o Satã aparece para acusá-lo, não para tentar ou punir. A resposta divina é clara: Criador te repreenda. O Midrash, Bereshit Rabá 89.4, ensina que mesmo quando o Satã tem argumentos, o Criador pode intervir com misericórdia. O julgamento celestial não é mecânico, é moral. O Satã não determina nada, ele apenas aponta, o Criador julga. Satã como adversário humano, número 22. E a ira do Criador se acendeu, e o anjo do Criador colocou-se no caminho como Satã contra ele. Números 22, 22. Neste caso, a palavra Satã é usada para descrever o anjo que impede Balaão de seguir adiante. Aqui, Satã não é uma entidade espiritual adversária do homem, é um mensageiro do Criador que se opõe à sua ação por ordem divina. Rashi comenta, Satã aqui significa bloqueio, obstáculo. Foi o próprio anjo do Criador que se fez adversário no caminho para impedir o erro. Ou seja, Satã é função, não identidade, é missão, não essência. Satã não tem livre-arbítrio, ele é submisso à vontade do Criador.
Em todas as aparições no Tanakh, o Satã age sob ordem ou permissão do Criador, aparece em contexto de julgamento e teste, nunca atua como ser rebelde ou autônomo. Nas Escrituras, nenhum ser criado se rebela contra o Criador com sucesso. O mal não tem trono, nem poder independente. Tudo o que ocorre está sob o domínio do Criador, inclusive as provações, como está escrito. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Criador, faço todas essas coisas, Isaías 45:7. O Satã não é inimigo, é instrumento. A leitura das Escrituras hebraicas não permite imaginar o Satã como um ser caído, rival do Criador ou dominador de um reino maligno. Essa é uma ideia estranha às Escrituras hebraicas, a Torá. O Satã é advogado de acusação no tribunal espiritual. Ele não seduz com malícia, mas testa com permissão. Ele não reina, não rebela, não recebe culto. Ele serve. E quando sua acusação não encontra fundamento, o Criador o silencia. Satã e o Yetzer Hará, tentação interior ou ser exterior. Ao compreendermos que o Satã bíblico é uma função espiritual ao serviço do Criador, surge uma pergunta inevitável. Se ele não é acusador do mal, nem um ser autônomo, então de onde vem a inclinação para pecar? A tradição das Escrituras hebraicas responde com sofisticação espiritual. A raiz do mal está dentro do ser humano. É o que os sábios chamam de Yetzer Hará. A inclinação negativa, a força do ego, o desejo descontrolado, a busca do eu sobre o nós e acima da vontade do Criador. O Satã e o Yetzer Hará não são entidades separadas, são faces diferentes de uma mesma realidade espiritual interna e externa. O Talmud, 3 nomes para a mesma força. O Talmud Bavli, em Bava Batra 16a, faz uma afirmação impressionante. O Satã, o Yetzer Hará e o Malahamavet, anjo da morte, são um só. Isso significa que o judaísmo não divide o mal em múltiplas forças demoníacas. Há uma só energia de oposição e ela cumpre funções distintas dependendo do estágio da vida. Como Yetzer Hará, ela nos tenta a agir como egoísmo e vaidade. Como Satã, ela acusa nossa alma após nossas escolhas. Como anjo da morte, ela executa o decreto quando nossa missão se esgota. Tudo isso, porém, está sob o controle absoluto do Criador. O Yetzer Hará é necessário. Diferente da demonização do desejo comum em tradições cristãs ou gnósticas, o judaísmo vê o Yetzer Hará não como um mal absoluto, mas como uma força necessária à existência. O Midrash Bereshit Rabbah 9:7 ensina: se não fosse o Yetzer Hará, o homem não construiria casa, não casaria, não geraria filhos, nem faria negócios. Em outras palavras, o impulso que pode levar ao pecado também pode ser canalizado para o bem. O desafio espiritual do ser humano não é destruir os seus desejos, mas domá-los e elevá-los à luz da Torá. Rambam e o livre-arbítrio. O Rambam Maimônides, em Yerkot Teshuvah, ensina que o ser humano é totalmente livre para escolher entre o bem e o mal. O Yetzer Hará é parte do teste. Sem ele não haveria mérito. Sem conflito interior não há crescimento ético. Essa visão fortalece a responsabilidade pessoal. Ninguém pode culpar um demônio, um espírito ou um Satã externo por suas escolhas. Cada alma responde por seus atos e até chuvar, retorno está sempre disponível. O bem e o mal por diante de ti, escolhe a vida, Deuteronômio 30:19. O Maharal de Praga, o Satã, é a sombra do livre-arbítrio. O grande pensador místico Maharal
de praga, explica que o Satã não é um mal por essência, mas oposição por desígnio. Assim como a gravidade desafia o voo, o Satã representa a resistência que torna o bem mais valioso. Sem oposição não há conquista, o Satã é a sombra que revela a luz. Netivot Olam. Esta visão é profundamente ética. O Satã não é inimigo, é adversário pedagógico. Não busca nos destruir, mas nos revelar. Kabbalah, a força que impulsiona a elevação. Na Kabbalah, o Etserhará e o Satã fazem parte da Sitra Akar, o outro lado. Uma dimensão de ocultamento que só existe para provocar movimento espiritual. O Zohar 1:109b ensina que o Satã é como um cão do pastor. Late, assusta, mas guia o rebanho ao destino. Essa linguagem simbólica mostra que mesmo o mal, em sua raiz mais profunda, serve ao plano divino, que vencemos a tentação revelando luz. Quando resistimos aos impulsos, honramos a alma. O mal não é um ser, é um espelho. O Etserhará é parte de nós, o Satã é parte do julgamento. Ambos existem para nos ensinar responsabilidade, não medo. O judaísmo não convida o olhar para dentro, a dominar os impulsos, a transformar o ego em altruísmo, o desejo em ação elevada. O Satã não é um vilão da história. O verdadeiro drama está na escolha de cada um. Melhor é o que domina seu espírito do que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. O diabo na teologia cristã. Como o judaísmo rejeita a figura do inimigo absoluto, ao longo dos séculos a figura de Satã foi radicalmente transformada fora do contexto das escrituras judaicas. O que era na Bíblia hebraica um acusador celestial funcional, passou a ser na teologia cristã um ser rebelde, maligno, rival de Deus e soberano de um reino do mal. Essa transição é profunda e teologicamente irreconciliável com os pilares da fé hebraica. O diabo cristão, como entendido nas doutrinas pós-bíblicas, não existe nas escrituras hebraicas original. E não poderia existir, pois comprometeria a unicidade e a soberania absoluta do Criador. Origem do diabo, leitura errada de Isaías 14. A teologia cristã primitiva, influenciada por elementos persas, pagão, dualismo e platônicos, encontrou em Isaías 14:12 a base para a ideia de um anjo caído chamado Lucifer. Como caíste do céu, ó Helel, filho da alva. A tradução latina da Vulgata converteu Helel em Lucifer, criando o nome que mais tarde seria atribuído ao tal diabo. Mas o contexto hebraico é claro. Helel não é um anjo, é o rei da Babilônia. O texto fala em sua queda política e humilhação, como fica evidente nos versículos seguintes, Isaías 14, 16 e 20. Rashi comenta, é uma metáfora para o orgulho e a queda do rei da Babilônia, que se exaltou como se estivesse nos céus. Um rival de Deus, jamais. A ideia de que o diabo seja um ser oposto a Deus, lutando por almas, comandando forças do mal, é herética à luz das escrituras sagradas hebraicas. No Taná, Hashem é um único soberano sobre tudo. Não existe um segundo poder ante o Criador, um reino de trevas fora do controle do Criador. Fora de mim não há outro, eu formo a luz e crio as trevas. Isaías 45, 6, 7. Rambam reforça isso em seus 13 princípios de fé, especialmente no primeiro. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele sozinho fez, faz e fará todas as ações. Qualquer doutrina que atribua ao mal um poder independente, uma vantagem autônoma ou um trono próprio, rompe com a base mais sagrada das Escrituras
sagrado monoteísmo absoluto. Céu e inferno como palcos de guerra, ideia externa ao judaísmo. A imagem de anjos e demônios travando batalhas cósmicas de almas disputadas por dois impérios espirituais é estranha à tradição hebraica. Ela é herdeira de correntes zoroatristas, dualismo entre o bem e o mal como forças eternas, helenistas, Platão, o mundo das ideias contra o mundo da carne, cristãos medievais, Agostinho e São Tomás de Aquino, inferno eterno comandado por Satanás. Na verdade, as escrituras hebraicas sempre ensinou que o mal é criado por Hashem, com finalidade educativa, Bereshit Rabá 9.7. O Satã age com permissão divina, nunca em rebelião. Não há queda de anjos no Taná, apenas missões dadas e cumpridas. Todos os caminhos do Criador são justiça, Deuteronômio 32.4. A demonologia cristã, um sistema estranho à Torá hebraica. A figura de um Satã rebelde, amaldiçoado, ex-anjo, demônio subordinado, anjos caídos que influenciam o mundo, inferno como domínio de Satanás contra o poder externo, a necessidade de mediação divina, Jesus, para escapar de Satanás. Tudo isso é rejeitado nas escrituras verdadeiras hebraicas. O povo de Israel nunca precisou de intercessor contra o mal. O eterno é suficiente. A missão do acusador, servir à vontade, não destruir a alma. O judaísmo vê o Satã como ferramenta de provocação moral, não para roubar almas, mas para revelá-las, não para destruir, mas para expor o que precisa ser retificado. O Satã está lá para levantar dúvidas, não para usurpar a fé. Maharal Derek Rachaim. Sua função é momentânea, temporária e subordinada. O mal não tem trono nas escrituras hebraicas original. O Satã não é dono de nada. Não se adora nem se teme o Satã, se teme o Criador. O mal não é eterno nem soberano. Ele é uma sombra que existe para que a luz se revele com mais nitidez. O eterno reina, trema a terra, Salmo 99:1. O papel espiritual do Satã, despertar a verdade oculta. Se o Satã não é um Deus das trevas, nem um rebelde angelical, nem um arquétipo do mal absoluto, então por que ele existe? Qual é, afinal, sua função espiritual mais profunda no plano divino? A tradição hebraica responde com lucidez. O Satã existe para provocar o ser humano à verdade. Ele representa o atrito da escolha, o incômodo da consciência, a resistência que revela a sinceridade. Ele não é o inimigo, é um espelho. Satã, o instigador da verdade. O Zohar ensina que o Satã é como escultor que tira lascas da pedra bruta para que a alma seja revelada em sua forma mais pura. Assim como os ouríveis utilizam fogo para separar o ouro das impurezas, o Satã surge para testar e não para condenar. Seu objetivo não é destruir, mas conduzir à clareza. Quando o Satã aponta nossas falhas, ele apenas nos devolve a chance de corrigi-las. Zohar 180b. A acusação é prova de grandeza. A acusação é prova de grandeza. No Talmud Sanhedrin 89b, os sábios explicam que quando maior o potencial espiritual de uma pessoa, maior será o seu Satã. Ou seja, os desafios não são sinais de rejeição, são convites ao refinamento. Jó não foi testado por ser medíocre, foi testado porque era íntegro. Em sua luta, mesmo que envolto em dor, o levou a um novo nível de fé. Satã interior,
voz que exige escolha. No plano pessoal, Satã pode ser compreendido como uma tensão interna entre o que sei que é certo e o que desejo, entre o impulso momentâneo e a visão eterna, entre o prazer do agora e a verdade do sempre. A espiritualidade judaica não nos pede para negar essa tensão. Ela nos ensina a escutá-la, enfrentá-la, transformá-la. Não temos Satã, tema o engano. Os sábios nunca ensinaram a temer o Satã. Ensinam a temer a ilusão, o orgulho e a alta defesa, a justificativa rápida, porque o maior poder do Satã não é a tentação e o auto-engano. Por isso, a Torá nos ensina, nos treina. Examinar teus caminhos, pondera teus atos, volta-te a cada dia. Piquete Avot 2:10. O fim do Satã, quando a verdade reinar. O profeta Zacarias falou do dia em que o Criador será um e seu nome um. Zacarias 14:9. Nesse dia, ensina os mestres, o Satã será silenciado, não porque será destruído, mas porque sua função terá sido cumprida. A humanidade terá despertado. A verdade não precisará mais de adversário. O adversário da superficialidade. O verdadeiro Satã não quer sua queda, ele quer sua superação. Não é ele que te derruba, é você quem decide parar de levantar. No judaísmo, o Satã é a voz que pergunta: você realmente quer isso? Você está vivendo sua verdade? Você pode mais. Responder a essas perguntas com coragem, com humildade e com techuvá é derrotá-lo. Melhor é o que domina a si mesmo que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16:32. No próximo estudo, a igreja e o povo judeus, substituição ou aliança eterna. Poucos temas causaram tanto conflito, perseguições e distorção como este. O povo do Eterno foi rejeitado por Deus, a igreja substituiu Israel, ou a aliança permanece viva mesmo com todos os exílios e desafios? No próximo estudo vamos confrontar a doutrina da substituição, supersensionismo, com os ensinamentos externos da Torá, dos profetas e dos sábios. Você verá como o judaísmo responde com firmeza, base textual e profunda dignidade à alegação de que foi descartado. Prepare-se para restaurar a honra de Israel à luz da verdade, não na teologia política. A aliança do Criador com seu povo é eterna e nada a substituiu. Muito bem, meus amados irmãos, mais um tema polêmico e esclarecido neste estudo, a verdadeira história do tal Satã, Lucifer, Diabo. E vemos que é totalmente diferente do que ensina as teologias cristãs, pagãs e do zoroastrismo e da teologia grega ensinada nos dias de hoje. E vemos a base da escritura verdadeira, da Torá e dos ensinamentos do hebraico verdadeiro, das escrituras hebraicas verdadeiras, que este tema é uma grande confusão para os dias de hoje. Mas foi tudo esclarecido aqui. Doa quem doer. Esta é a verdade. Então, até a próxima oportunidade e que nós veremos que a verdadeira religião cristã, a verdadeira religião de Deus, ensina tudo isso ao contrário desse cristianismo paganizado e apostatado que está aí nos dias de hoje. Um forte abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.